sem lei. E o que tem de lei que a gente pode usar está sendo desvirtuado a bel prazer para que nada atrapalhe as pretensões da mineração. É uma questão de comportamento organizacional. As mineradoras não vão querer fazer muito além disso, porque não tem incentivo. Se eu for equiparar o que é a Vale, o gigante Vale, você entendeu? E o que esses órgãos estão tentando se unindo, fazer valer, eu ainda falo que a Vale é muito maior. Uma mineração responsável, ela não pode acontecer dessa forma, vendendo a ideia de que ela é o melhor dos mundos e que vai trazer emprego. Viver sob uma lama invisível é algo muito difícil, porque é aquela situação, você não sabe quando vai romper, se vai romper, então isso gera uma ansiedade muito grande para a comunidade. A Vale é humilde com os soberbos e soberba com os humildes, né? Se Deus colocar as santas mãos, santa e bendita na frente, nada vai combater nós, porque o Senhor está na nossa terra. Nós sabemos que os royalties da mineração subsidia grande parte, a maioria desses municípios. Porém, né, muitos desses municípios, apesar de ter uma arrecadação bastante satisfatória, têm um desenvolvimento social muito baixo, uma qualidade educativa também baixa, apesar, né, da universidade, né, de institutos federais, fundações educativas, né? Porém, a população local, ela ocupa muito pouco esses espaços, né? Então a gente vê que a mineração em si, né, ela dá um retorno pequeno, localmente falando, né? E economicamente para fora, né, no caso internacional, né, é um lucro muito grande. Como é que até hoje no Brasil sai governo, entra governo, saem deputados, parlamentares, não revogaram um decreto-lei assinado pelo Getúlio Vargas em 1941, que naquela época era a época de Segunda Guerra, onde mineração é utilidade pública, entre outras atividades. Hoje, a mineração não tem absolutamente nada de utilidade pública, porque é para acúmulo de muito lucro, é para iniciativa privada, está na Bolsa de Valores, os impactos são divididos e, na realidade, o lucro é acumulado só pelas empresas acionistas. E, no entanto, esse mecanismo está lá e é hoje usado pela mineração a rodo. E quando houve uma mudança do Código Florestal, eles tentaram mais uma vez manter aquilo ali e, apesar de tudo que foi feito para não ter as mudanças que houve, a mineração saiu ganhando nessa, porque se concretizou que mineração pode, por exemplo, intervir em área de preservação permanente.
Uma mineração responsável, ela não pode acontecer dessa forma, vendendo a ideia de que ela é o melhor dos mundos e que vai trazer emprego. A defesa das futuras gerações, ela está garantida na Constituição. E com a dificuldade de recursos hídricos que o mundo, né, que o planeta já apresenta hoje, um projeto de mineração desse, ele já afeta e muito toda a estrutura hídrica que nós já não temos para ter um futuro com qualidade de vida. Essa nascente aqui vai secar, porque eles vão rebaixar lá o lençol freático 500 metros de profundidade. Então vai gerar o quê? Uma escassez hídrica no semiárido. Então toda a população geraizeira será extirpada do seu território. A mineração é uma atividade que retira as nossas riquezas e deixa um cenário de devastação e destruição das outras economias. Atividades como a agricultura, a agroecologia, a pecuária e o turismo, que representam inclusive uma parcela muito maior do PIB, elas são absolutamente aniquiladas pelas atividades de mineração. É preciso, então, a gente entender que a mineração, né, de ferro, ela promove, né, um genocídio da nossa espécie, né, da nossa sobrevivência enquanto brasileiros, né, que nós possuímos os maiores biomas do mundo, né? E a mineração, ela é exercida, sobretudo, no Cerrado brasileiro, que é o segundo maior bioma do mundo. Então, assim, nós precisamos entender a necessidade de nos tornarmos parte disso aqui para defender a nossa soberania, as nossas riquezas e também entender as possibilidades de desenvolvimento econômico possível sem essa dependência colonizadora, que é o que nós introjetamos dentro de nós, entendendo que isso é progresso, sim. Não é por falta de desenvolvimento econômico que a gente tem que aderir à mineração, né? O que a gente precisa é de incentivo e políticas públicas que atuem no fortalecimento daquilo que já existe e que daquilo que realmente pode emancipar a população, porque ela vai gerar renda, ela vai aquecer a economia doméstica e ela vai preservar, acima de tudo, né? Os municípios mineradores têm hoje, né, um cenário de conviver com o terror das ameaças de barragem de rejeitos, que muitas vezes retiram e expropriam, inclusive, terras de pequenos agricultores, comunidades quilombolas, além de uma ameaça concreta aos ciclos de água, desde o processo de início da mineração até o risco de contaminação dos rios, que pode prejudicar uma série de outras atividades econômicas. Nós estamos aqui nesse galinheiro, que nós temos esse galinheiro para produzir as fezes, que está aqui na minha frente. Essas fezes para produção do esterco, do adubo orgânico. Aí a gente vem para cá, que esse esterco é para a nossa adubação orgânica das hortas. E aqui nós temos um pouquinho de cada hortaliça, nós temos plantas medicinais, nós temos o milho crioulo, nós temos a feijoa, que é para adubação verde, e esse enriquecimento de adubo orgânico é que faz a nossa produção ser melhor. Aí nós temos a água, que vem por gravidade das 7 nascentes que nós temos aqui ao redor dessas montanhas aqui e ajuda nessa produção também. Então nós temos nessa horta aqui, nesse Recanto dos Sonhos, um pouquinho de cada coisa. Temos as flores para alegrar mais um pouquinho e ajuda também na polinização das abelhas que nós temos e a produção das hortaliças é maior. As folhas não são muito grandes,
mas é tudo orgânico. Eu não tenho interesse nenhum, por dinheiro nenhum de sair daqui, porque eu fui, minha mãe, antes de eu nascer, eu já convivi aqui. Porque antes de eu engerar, eu já era daqui. Porque esse terreno aqui foi minha mãe que comprou, ela faleceu, já está com 60 e tantos anos, minha mãe faleceu. E eu fui nascida aqui, eu já estou quase beirando também 60, porque eu já estou com 50 e poucos anos. Então, antes de eu engerar, eu já fui daqui. Fui nascida aqui. Então não tem interesse nenhum de largar essa terra aqui por causa de nada. Então, quando a gente discute um projeto de lei que é importante, que o empreendimento devolva para a comunidade, pelo menos aquelas condições ambientais naturais que ela encontrou, já é um avanço. Quando a gente discute a possibilidade de trazer tecnologias mais modernas, como, por exemplo, minerar a seco, são opções colocadas dentro dessa atividade e, ao mesmo tempo, nós estamos falando na substituição dessa atividade. Essas mineradoras multinacionais ou globais, né, você consegue comparar uma operação dela aqui com uma operação na Europa, na Austrália. E quando você faz essa comparação, fica óbvio o seguinte, que as atividades industriais, elas se adequam ao contexto regulatório institucional. Então, assim, se a régua que a gente brinca, né, se a régua num lugar é mais alta, a mineração vai ter que se adequar àquela régua. E esse é um dos grandes problemas da mineração brasileira, é que o sistema governamental de controle da mineração, comparado a outros países, aqui no Brasil, a gente tem muito ainda por fazer. E isso é importante, essa preocupação é importante porque mostra o óbvio. Se a gente não tiver um governo capaz de controlar a mineração, de criar regras inteligentes que premiem um bom comportamento, é uma questão de comportamento organizacional. As mineradoras não vão querer fazer muito além disso, porque não tem incentivo. Se eu for equiparar o que é a Vale, o gigante Vale, você entendeu? E o que esses órgãos estão tentando se unindo, fazer valer, eu ainda falo que a Vale é muito maior. Entendeu? Os interesses dela ainda têm muito mais força do que todas as instituições do Estado assinando contra ela. Já foi um avanço, né? E um avanço à custa de muitas vidas perdidas, que foi Mariana e Brumadinho, 2 desastres ambientais horrorosos, né? 2 crimes, né, ambientais horrorosos no estado, aqui em Minas Gerais, fizeram com que essas instituições, pela primeira vez, reunissem uma força-tarefa e vissem que elas têm que atuar no mesmo lado contra esse gigante. E ainda te digo, eu estou colocando aqui mesmo, porque aqui, ó, a correlação de forças não é ainda equilibrada. O problema, para mim, principal da Vale ou da Samarco está menos na identidade dessas empresas e mais nas condições que elas encontram para operar dentro do Brasil. Se você quer melhorar o comportamento da Vale, da Samarco, da Votorantim, da Petrobras, você tem que mudar as condições de operação. São leis, regulamentos, nos 3 níveis da federação, aprimorados para incentivar um comportamento melhor. É o sistema todo, nos 3 níveis. São regras, né, na Câmara dos Deputados, Senado fazendo boas leis, Ministério de Minas e Energia, sem corrupção, sem apadreamento político, o Estado de Minas Gerais com uma política de mineração voltada para a população e não para suprir déficits, né, do déficit orçamentário, o governo local com política de diversificação industrial, às vezes com apoio do Estado, distrito industrial, programa de financiamento, de fortalecimento de fornecedores.
É insuportável esse discurso vazio de sustentabilidade e responsabilidade social que a gente tem visto hoje também. É claro que tem empresas querendo fazer a coisa certa, mas por que eu tenho achado insuportável essa ética da responsabilidade social corporativa em muitas empresas? Porque elas funcionam até trazer um problema financeiro, né? Elas vão ali na medida é uma espécie de terapia social. As mineradoras vão fazendo isso para controlar a percepção e o exercício de relações públicas. Mas na hora de perguntar, olha, nós vamos ter que parar a barragem de rejeito porque isso aqui traz um risco, a mineradora, o discurso de responsabilidade social e de respeito da precaução, da prevenção de danos, ele some. Nós estamos vivendo um Estado sem lei. Porque o que havia de lei, que ainda garantia direitos, veio sendo desmontado e continua sendo desmontado paulatinamente, nem importando se é tempo de Covid ou não. E o que tem de lei que a gente pode usar está sendo desvirtuado a bel prazer para que nada atrapalhe as pretensões da mineração. O governador assinou um termo de conformidade com a ação, que é muito vergonhoso para um governador que jura respeitar a Constituição, quando ele diz que pode usar a força do Estado para remover população em favor da mineradora. Eu falei, mas olha como é que é as coisas, né? A Rio Rancho vem, rouba, dá apoio ao ladrão de fora, os prefeitos e vereador, tudo é contra é nós aqui do lugar. Eles não é a favor de nós não, eles é a favor da Sino. Porque nós não temos dinheiro para correr lá e dar esse dinheiro para deixar nós fazer o que nós queremos fazer, não. Estamos precisando de votar para um governo que entende o que é sofrimento de uma pobreza. Viver sob uma lama invisível é algo muito difícil, porque é aquela situação, você não sabe quando vai romper, se vai romper. A gente tem 7 barragens, né, rodeando Macacos. A gente tem uma delas, na verdade 2, porque B3 e B4 são consideradas 2, mas é uma só. Em nível 3 de emergência, que é o nível mais alto de risco, e tem mais 2 barragens separadas em nível 1 de emergência. Então, isso gera uma ansiedade muito grande para a comunidade. As pessoas que vivem no entorno dessa área que é a área atual hoje ficam sem saber se amanhã elas vão ser retiradas de casa ou não. Elas não podem fazer nada na casa porque não sabem se vão ter que sair, se vão poder continuar morando ali, se elas estão na área de risco, se elas não estão na área de risco. Então, assim, porque até hoje, há mais de 1 ano e meio da primeira sirene, a comunidade não recebeu o estudo ainda final, mostrando qual que vai ser a área de inundação dessa barragem caso ela se rompa. Ninguém quer comprar um terreno aqui porque não sabe se esse terreno vai ser atingido, se vai conseguir vender depois, né? Se precisar, porque ninguém está querendo vir. Então teve uma desvalorização enorme. Existia um voucher de alimentação para contribuir com a comunidade que ficou desempregada e perdeu todo o seu poder econômico, né? E de geração de renda. E agora, no meio da pandemia, como eles começaram a fazer o desligamento e não depositaram o auxílio emergencial de algumas pessoas e famílias. Isso aí sem também nenhum critério. E às vezes a gente se sente meio impotente, porque a gente não sabe realmente em que instituição nós podemos confiar, né? Já que é a 2ª maior empresa de mineração do mundo. A Vale é humilde com os soberbos e soberba com os humildes, né? É claro que a Vale errou e erra, como toda grande empresa, como nós indivíduos. Agora, nós não podemos esperar que elas vão ter um surto de ética, né, e mudança comportamental para começar, agora eu vou diversificar a indústria de mineria. Elas vão atuar até um limite que a lei ali exige. O que fez as barragens cair, obviamente, foi a negligência de uma série
das empresas, de algumas consultorias, das pessoas ali, mas essa negligência, ela não aconteceria se tivesse checks and balances funcionando. Não adianta olhar para o comportamento organizacional dessas grandes empresas somente. É uma fração do problema, mas o comportamento delas é uma reação a um sistema muito problemático. Essa divergência de qualidade técnica é um mero reflexo das regras do jogo. Que as pessoas estão profundamente angustiadas. Elas nos procuram como homens da igreja, como pastores, que estão sempre dispostos a caminhar junto com o povo. Elas relatam para nós suas angústias. E essas angústias revelam o modo como elas são tratadas quando abordadas por representantes de empresas que têm o interesse de explorar a região. Elas padecem pela incerteza, pela falta de clareza do que é e inclusive pela dificuldade de compreender a proporção do que significa a construção de centros ali de exploração dos minérios. A mineradora Sam, ela quer destruir todo o modo tradicional de vida de um povo que vive aqui há muitas gerações, que tem seu modo de produção sustentável no cerrado, que eles não dão valor, acham que nosso povo não produz, mas a gente sempre viveu aqui, sem a mineração, sem destruir, e eles acharam aqui essas riquezas no nosso território, porque o nosso território ele é sustentável, ele tem vida, e por isso a gente quer preservar a vida, enquanto eles querem ter grandes lucros, né? Quer destruir toda essa natureza, as riquezas nascentes aqui dos Gerais. É um projeto insustentável numa perspectiva ambiental, social e econômica. São os movimentos sociais, as populações que a gente precisa fortalecer a luta para impedir que mais desastres aconteçam, para impedir que mais crimes aconteçam, para impedir que a nossa região aprofunde em um modelo de destruição e de morte. De que vale a tristeza, nada vale o calvário. De que vale a maneira de lamentar seu rosário. O que importa é o trem, seguir seu itinerário. De que vale a lavoura, não importa o pescado.